Orlando Silva, 30 anos, é o candidato da CDU à União de Freguesias de Carreira e Refós. Bom dia, Orlando. Bom dia. Agradeço a disponibilidade para a entrevista. Obrigado. Para quem não o conhece, quem é o Orlando Silva? Ora, o Orlando é um jovem de Refojos. Vim para cá morar há 21 anos. Digo para cá porque estamos aqui no Monte São Jorge, conhecido como o Alto São Jorge, faz parte de Refojos, é o ponto mais alto do concelho de Santo Tirso. Quando vim para cá, uma das coisas que mais me cativou foi a calma desta freguesia e até mesmo o interesse que havia na manutenção ou no facto de quererem os jovens a ficar na terra, a quererem crescer e a cá morar. E desse mesmo facto, tudo isso me levou a querer sempre participar sociavelmente nas atividades que existiam, desde o Refúgio Ativo, a Associação Desportiva. Houve também um facto curioso que, na altura, quando eu vim para cá morar, tentaram criar uma equipa de futebol feminino, que para aquela altura era raro esse desporto, aqui na zona do concelho. Tudo isso me levou a querer cá ficar e querer o melhor para esta freguesia, e neste momento acho que é o momento certo para tentarmos crescê-la novamente, e por isso é que cá estou. Como surgiu a oportunidade para ser o candidato da CDU? Houve a possibilidade de ser candidato por algum outro partido? Não houve a oportunidade de ser candidato por nenhum outro partido, porque ninguém me convidou. A minha ideologia sempre foi independente de políticas, sempre quis o melhor para cada freguesia, neste caso a minha. Por esse mesmo facto, houve a oportunidade, através de um convite, para ingressar à lista da candidatura da CDU. Na altura nem ia ser o candidato inicial, fazia o segundo lugar, mas por motivos pessoais o candidato que estava teve que sair, e eu, como assessor, assumi então a candidatura, e com o apoio dos colegas da CDU e com os colegas independentes que estão comigo, levamos esta candidatura para a frente. Uma petição pela desagregação das freguesias de Refojos e Carreira, com mais de 453 assinantes, circulou em Refojos de Ribadave. Foi uma adesão em massa da população. É a favor ou contra a desagregação? Claro que sou a favor, até porque desde o início nunca fui apologista da união que foi feita, pelo facto da população não se poder manifestar sobre se queria ou não essa mesma união, e neste momento em que podemos finalmente solicitar a desagregação, claro que sou a favor, até porque assinei essa mesma petição. Gostaria de referir isto, que é o assinar a petição foi um movimento de pessoas da freguesia que acharam por bem manifestar-se sobre isso. A petição, como você referiu, teve 453 assinaturas, o que é mais de metade da população, mas isso não chega, ou seja, essa petição criou, através desse movimento, algo para ser votado agora em Assembleia. Mas para isso é preciso os 9 elementos que vão ser eleitos agora nestas eleições votarem se querem ou não essa desagregação. E só com a maioria dessa decisão é que ela poderá acontecer. Ou seja, é preciso que as pessoas percebam que os 9 que vão escolher têm nas mãos o poder de escolher se querem ou não a desagregação. E neste momento eu já referenciei a minha equipa que está comigo e a CDU, que gostaríamos de desagregar as freguesias. Por isso nós queremos dar a voz à população na Assembleia para desagregar. Por isso acho que as pessoas devem ter em mente que o voto vai fazer a diferença. O que pode mudar na vida das pessoas caso a União de Freguesias seja desagregada, e o que não vai mudar caso continue tudo como está? Assim, a mudança será grande, até porque nós temos feito o porta a porta recentemente, nesta última semana, e verificamos que a população reclama um pouco o facto de estar longe da junta de freguesia, a dificuldade de mobilidade, a falta de serviços
nas duas freguesias, ou seja, estão centralizados na freguesia de Carreira e a população, como é mais idosa, tem mais dificuldade em lá chegar, ou por mobilidade, ou falta de transporte. E com a desagregação, trazendo a junta para Refojos novamente, teremos essa possibilidade de proximidade dessa população. Em Carreira irá acontecer, logicamente, o mesmo, que é, terão a junta lá em Carreira e terão mais próximos, apesar de neste momento já terem essa possibilidade. Nós em Refojos estamos um pouco mais afastados e com a desagregação iremos ficar mais próximos. Esse será o ponto que haverá se calhar mais mudança. Se não houver a desagregação, isso irá caber ao executivo que for escolhido ouvir a população e perceber se a descentralização de serviços será o projeto futuro, não sei. Em 2017, a CDU teve apenas 25 votos, 2% dos votos. O PS está representado com 8 membros na Assembleia de Freguesia e a coligação PSD-CDS tem um representante. Nestas eleições, o PSD e o CDS não vão apresentar lista. Espera ser eleito para a Assembleia de Freguesia? Claro, acho que toda a gente que se candidata a qualquer Assembleia tem como objetivo fazer ouvir e fazer perceber os seus objetivos e ideias. E claro, tem como objetivo sempre ganhar as eleições. No entanto, acho que se não houver essa possibilidade, se não tivermos votos suficientes para conseguirmos vencer as eleições, ter um lugar na Assembleia seria sempre um voto de confiança da população em que percebeu as nossas ideias e os nossos objetivos e nos deu um voto de confiança, tanto a mim como ao resto da equipa. Sendo então eleito para a Assembleia de Freguesia, mas tendo a minoria que não consegue decidir sozinho a questão da desagregação, como é que pode fazer uma luta por essa desagregação estando já na Assembleia de Freguesia? Sim, eu irei sempre demonstrar a vontade da população, ou seja, se a população quer a desagregação, como já foi notório, eu irei sempre lutar por ela. Claro que se tiver a minoria será uma batalha mais difícil, por isso é que eu espero que a população pense bem em quem vai votar, porque nós já demonstramos o nosso principal objetivo, que é a desagregação. Do outro lado, vai-se vendo, não é? Por isso, acho que a população deve decidir em quem quer que os represente e quem quer que dê voz aos seus objetivos. Se neste momento é a desagregação, eu acho que nós vamos defender essa causa, vamos lutar sempre por ela, sendo a minoria ou a maioria, nós iremos sempre lutar. Agora, que será sempre uma batalha mais difícil sendo a minoria, será sempre uma batalha mais difícil, mas esperemos que a população pense e vote de acordo com esse pensamento e objetivo e que não sejamos a minoria. Está disponível para algum tipo de acordo com o Partido Socialista, nomeadamente para resolver a questão da desagregação da União de Freguesias? É inegável que, de facto, a maioria da população de Refojos deseja essa desagregação. Sim, é assim. As negociações são sempre um ponto bom que existe na política. Até porque muita gente vê a política como um campo de guerra, ou uma batalha, em que temos que atacar sempre o inimigo, ou dizer mal deste ou daquele, para atingirmos os nossos objetivos. Eu não vejo a política assim. Eu vejo a política como um objetivo comum, que é o melhoramento das freguesias. Simplesmente as pessoas que se candidatam se calhar têm uma perspectiva diferente. Mas isso não quer dizer que o objetivo não seja o mesmo. E as pessoas, numa negociação, podem chegar a um acordo com perspectivas diferentes para o mesmo objetivo. E claro, se eles tiverem como objetivo uma negociação para o bem da freguesia, eu cá estarei para os ouvir, para chegarmos a um consenso comum. Quais são as propostas que o Orlando e a sua equipa têm para Carreira e Refojos? Assim, nós estamos a fazer o porta a porta, onde vamos apresentando essas ideias. Claro que a nossa principal é a desagregação, como já toda a gente sabe. No entanto, há outras, desde os arruamentos, à descentralização de serviços, porque se não conseguirmos a desagregação, o facto de conseguirmos descentralizar os serviços à população já será um grande passo, que estaremos mais próximos da população. Temos também um ponto muito importante, que é a ativação da cantina da Escola Primária de Refojos, porque temos um espaço com ótimas condições, com grandes dimensões até. No entanto, esse espaço,
consegue servir a população a nível de eventos, por exemplo, mas para as crianças está fechado. Ou seja, as refeições vêm de fora e nós achamos que as crianças, tendo aquele espaço ali, podíamos usufruir dele e dar uma melhor condição alimentar às crianças da nossa freguesia. Essa também é uma das nossas batalhas. Outra das grandes batalhas é a continuação do saneamento, o trazer a água pública a todas as freguesias, o melhoramento do património, dar a conhecer estes espaços que se calhar metade das pessoas não conhece, e dar a reconhecer o património e também apoiar a cultura desportiva, a performativa, que achamos que é importante para a nossa população em ambas as freguesias, porque queremos fixar os jovens, queremos que os jovens tenham interesse em cá ficar com as suas famílias, apoiarem-nas, porque vivemos num tempo de pandemia em que fomos privados de estar com os nossos, muitas das vezes, e se calhar se tivéssemos os jovens cá na terra, não sentíamos tanto essa distância que se calhar acabamos por sentir. E esse é um dos nossos objetivos, é criar condições à população. É um facto indesmentível, apesar de José Magalhães, candidato à Câmara Municipal, sempre dizer que não é muito relevante, a CDU tem uma clara renovação em Santo Tirso. Candidatos jovens e com qualidade, apesar dos mais velhos continuarem presentes. Vai continuar na política após estas eleições? O que podemos esperar de si no futuro? Sim, o que as pessoas poderão esperar de mim será sempre, como eu referi logo no início, é o melhor pelas freguesias. Irei sempre, politicamente ou socialmente, tentar apoiar cada freguesia na sua evolução. Por isso, estando na política ou não, irei sempre tentar dar o melhor por cada freguesia. E vamos ter Orlando para além das eleições, então, claro, ativo nas exatamente. Freguesias, mesmo sim, durante os até 4 anos. Já antes já fazia parte, quer da parte desportiva, que já fui atleta, na parte religiosa, sou acólito, já há bastante tempo, e acho que estar presente, ou seja, apoiei, já quando vim para cá morar, apoiei nas iniciativas do Refógio Ativo, por isso acho que sempre me senti parte da freguesia, sempre tentei dar algo para crescermos. Por isso, politicamente ou não, estarei sempre aqui. Nos últimos 2 anos e meio, muito se tem falado que têm sido atribuídos envelopes financeiros às juntas de freguesia. Onde está esse investimento aqui nesta União de Freguesias? Sim, o investimento existe em ambas as freguesias, tem havido algumas obras a serem executadas. Sobre a questão dos envelopes financeiros, acho que isso é uma questão que o Executivo que está em vigor saberá o destino deles e eles é que terão que responder à população sobre onde está a ser investido esses valores. Têm visto alguma obra feita nestes últimos 4 anos nas 2 freguesias? Obra visível? Nas duas, houve várias obras, desde a renovação do campo de futebol, ao investimento no saneamento, alguns arruamentos, a cobertura da junta de freguesia recentemente, em Carreira, ou seja, houve algumas obras, algumas do município, ou seja, como o campo de futebol é um projeto do município, o saneamento é um projeto privado, no entanto, há outras pequenas obras que são sempre realizadas. Não vejo que estejamos parados, não se pode dizer que estamos parados por completo, há sempre alguma coisa que é feita. Se podia ser feito melhor, se calhar, mas isso há sempre os prós e os contras em cada visão. Se calhar na minha perspectiva podia ser melhor, na outra perspectiva foi feito o mais correto, isso agora é sempre discutível. Para finalizarmos então esta nossa conversa, qual é a mensagem que quer deixar a toda a população da União de Freguesias de Carreira e Refós? Sinceramente? Ora bem, a mensagem que gostaria de deixar é a seguinte, que a população vote consciente do futuro, porque o voto que vão fazer no dia 26 vai ter influência nos próximos 4 anos. Por isso acho que as pessoas devem votar pela ideia que é apresentada por cada lista. Acho que devem deixar um pouco de parte a cor partidária que está por detrás dessas ideias, mas focarem-se na ideia. Se a pessoa tem um objetivo para esse futuro que está em mente,
a pessoa deve votar de acordo com isso e deixar um pouco de lado as cores partidárias, as guerras que existem hoje em dia. Porque, principalmente os jovens, não têm votado muito e eles podem decidir o futuro. E nós queremos trazer os jovens às mesas para votar e cada vez mais os jovens não têm partidos, não têm cores e eles sim podem decidir o futuro que querem para cada freguesia. A população em geral também o pode fazer e eu queria apelar mesmo isso, era as pessoas votarem pela ideia e não pelas cores partidárias que estão por trás. Se acharem que a ideia é o melhor para cada freguesia, votem pelo futuro, votem pelas freguesias. Em nome do Diário Santo Tirso, agradeço então mais uma vez a disponibilidade para a entrevista. Obrigado. E desejo-lhe toda a sorte, quer a nível pessoal, profissional e também na sua candidatura. Obrigado. Queria agradecer também a vocês estarem aqui presentes e terem feito esta entrevista.